A transmissão ao vivo estremeceu o Brasil. Senadores se unem para enfrentar a tirania de Moraes do STF após novas denúncias e arbitragens. Logo no início, o tom já era de confronto. Vozes senadoras ecoavam a insatisfação com o que chamavam de abusos repetidos do ministro Alexandre de Moraes. A plateia virtual se aglomerava nos comentários, aguardando nomes, acusações, revelações e o prenúncio de uma virada institucional. Entre os senadores que discursavam com firmeza estava Eduardo Girão, novo CE. Em um pronunciamento no Senado, ele apontou supostas perseguições políticas e cobrou a abertura de processo de impeachment contra Moraes, afirmando que o STF estaria agindo de forma parcial, movido por interesses ideológicos. Ele disse: "Não podemos mais tolerar decisões monocráticas que neutralizam o mandato dos nossos representantes." Também surgiu na cena o nome do senador Marcos Duval, que já havia alertado sobre riscos institucionais da omissão do Senado frente aos atos do STF, defendendo que os parlamentares precisam reagir antes que a crise se torne irreversível. Enquanto isso, nos bastidores, circulavam rumores de que novas denúncias contra Moraes estariam sendo avaliadas na Comissão de Segurança Pública, CSP, do Senado. Contudo, para muitos, peso e eficácia dessas denúncias pareciam incertos. A comissão adiou deliberações após parecer da advocacia do Senado apontar limites para o uso de documentos sigilosos. A narrativa da transmissão buscava deixar claro: há uma aliança de senadores para conter um ministro que estaria ultrapassando suas atribuições. E o público era convidado a acompanhar minuto a minuto essa disputa épica entre legislativo e judiciário. O segundo ato do enredo mergulhou fundo nas denúncias. Quais são as acusações contra Moraes? Elas giram em torno da ideia de que ele estaria extrapolando poderes judiciais, usando decisões monocráticas para interferir em tramitações legislativas, punindo opositores e silenciando vozes críticas. Um ponto alto foi quando os senadores comentaram como o Supremo, por meio de ações recentes, passou a criar obstáculos ao próprio processo de impeachment contra seus ministros. A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e o Partido Solidariedade propuseram ao STF alterações que dificultariam o afastamento de ministros, exigindo, por exemplo, quórum de 2/3 ou limitação para que pedidos de impeachment sejam baseados em decisões jurisdicionais. Isso, para muitos, soava como uma blindagem institucional, quando o poder dominante tenta criar muros legais para se proteger. No vídeo, um senador discursou com tom incisivo: "Não aceitamos que vozes eleitas sejam engolidas por um aparato institucional que se acha impune." Os espectadores atentos reagiam com likes e comentários. Finalmente alguém fala: "Chega de poder absoluto." Mas nem todos concordavam. Em resposta, senadores aliados ao governo sustentavam que o Supremo estaria apenas exercendo seu papel de guardião da Constituição. Alegavam que medidas como a revisão do decreto do IOF, validado em grande parte por Moraes, não seriam abuso, mas correção institucional necessária. Em rede nacional, a transmissão mostrava peças gráficas comparando decisões monocráticas a golpes silenciosos, capturas autoritárias veladas, e ali a narrativa se solidificava. Existe uma luta pela liberdade institucional, e a direita, segundo a narrativa do vídeo, estaria posicionada como defensora da ordem legítima contra o jugo técnico-jurídico. Agora o foco se volta para personagens centrais. Quem realmente move as ações? Qual a força política por trás desse embate? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União AP, aparece como figura-chave afinal. Cabe a ele receber pedidos de impeachment, deliberar sobre a abertura de comissões, estabelecer a agenda do Senado. Mas ele tem mantido cautela. Disse que o Congresso não admite interferências na atuação dos poderes, evitando citar Moraes diretamente. No plenário do Senado, senadores de oposição cobraram uma resposta enérgica de Alcolumbre. O líder do PL, senador Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro, chegou a afirmar: "Se há violação constante das nossas decisões pelo STF, precisamos reagir no Congresso." Mas há também resistências internas. Alguns parlamentares pedem moderação, argumentando que confrontos diretos podem trazer instabilidade institucional. Outros veem estratégia: esperar o momento certo,
articular maioria, evitar desgaste público. Enquanto isso, nos corredores do STF, ministros observam com atenção. Alguns veem nas propostas da AMB e do Solidariedade um risco de enfraquecimento da independência judiciária, especialmente se o legislativo começar a invadir prerrogativas do judiciário. As reações, inclusive por meio de ações que questionam os pedidos de impeachment, mostram que a disputa institucional está longe de ser apenas simbólica. No vídeo, um momento de clímax. Um senador se pronuncia diretamente ao público, dizendo que a hora é agora, convidando os seguidores a acompanhar as sessões ao vivo, pressionar redes sociais, compartilhar trechos impactantes. Trata-se de engajar o público comum na trama que normalmente acontece nos gabinetes e tribunais. O desfecho provisório, pois a história está em curso, é um chamado à vigilância e à mobilização. Os senadores que se disseram comprometidos com a missão de enfrentar o que chamam de tirania de Moraes deixaram claro que não pretendem recuar. E o vídeo termina com um convite dramático: acompanhar as próximas sessões, espalhar denúncia e cobrar resultados. Entre as falas finais, se nos dobrarmos agora, amanhã não restará vestígio de democracia. Quem cala agora será cúmplice. A batalha institucional é inevitável. O público é lembrado de que cada like, cada compartilhamento, cada pergunta enviada ao senador ou deputada pode fazer diferença. Do lado do STF, a expectativa é que o tribunal reagirá, seja por meio de decisões internas, seja com advertências aos parlamentares. As propostas de mudança na lei do impeachment seguem em tramitação paralela, e o cenário para 2026, com projeções de que a direita possa ganhar mais força no Congresso, gera tensão. Muitos acreditam que a disputa institucional está apenas começando. Esse é o momento em que o cidadão comum é convidado a assistir, questionar, participar, porque a crise institucional que se desenha pode moldar o equilíbrio dos poderes nos próximos anos. A trama não é de heróis ou vilões absolutos. É confronto de visões sobre o Brasil que queremos e sobre os limites do poder judicial sobre o poder eleito. Chega, enfim, o momento derradeiro. O final que vai ecoar nos debates, nas redes, nas praças. Será que, ao fim dessa contenda, a Suprema Corte permanecerá imune ou será finalmente desnudada diante da voz do povo e do Congresso? O vídeo encerra não com uma resposta pacífica, mas com um brado retumbante. A batalha instituiu um novo ponto de inflexão na história política do Brasil. O encerramento se inicia com cenas fortes, cortes de tela mostrando discursos inflamados no plenário, rostos tensos de senadores, o brasão do STF e frases que se repetem nos comentários: basta, não a tirania, quem manda é o povo, e uma narração vigorosa. Até quando aceitaremos que decisões individuais no STF passem por cima do voto popular? Em um ato simbólico e polêmico, um dos senadores promete protocolar uma denúncia formal de crime de responsabilidade contra Alexandre de Moraes, exigindo não só seu afastamento cautelar, mas também que todos os atos unilaterais assinados por ele durante esse período de excesso institucional sejam revisados. Ele avisa: não aceitaremos que decisões produzidas na sombra fiquem de pé. Quem escuta sente que é um golpe com espelho. Ele não acusa por xingamento, acusa por institucional. Mas não para por aí. Surge uma nova provocação. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já respondeu publicamente que os pedidos de impeachment são irrazoáveis quando tem fundo político que só cabem em casos graves de corrupção ou afronta direta à Constituição. Esse posicionamento acende a polêmica. Qual o limite entre divergência legítima e malabarismo institucional? Se opor ao STF vira crime? Se cada ato de crítica se converte em denúncia, quem definirá o padrão do que é grave? Enquanto isso, na retaguarda, aparece outro fator que amplia o drama. A Procuradoria-Geral da República defende uma mudança na lei do impeachment para que só ela e ninguém mais possa apresentar denúncia contra ministros do STF. Ou seja, se você acha que Alexandre de Moraes estimulou decisões arbitrárias, você já não teria direito de pedir que ele responda, apenas o procurador-geral teria essa prerrogativa. Para muitos, é peça-chave da blindagem institucional. Quem sorri nos bastidores é quem já ocupa cadeira no tribunal. E a Advocacia do Senado, para complicar ainda mais, propôs agora regras que endureceriam o rito.
quórum mais elevado, restrição formal de pedidos feitos por cidadãos ou parlamentares e limitação de medidas cautelares para ministros em exercício. Em outras palavras, se a Câmara e o Senado quiserem reagir, terão que escalar um muro jurídico imenso. A blindagem não seria apenas simbólica, pode ser real, legalizada e duradoura. Você que assistiu cada discurso, cada fúria, cada apelo, não encerre sua atenção aqui. A cena política foi transformada. Ou seguiremos permitidos ao arbítrio técnico-judiciário, ou romperemos esse ciclo de exceção e reescreveremos o papel de cada poder. Se os senadores não reagirem agora, a história dirá que o Supremo venceu. Se a Corte resistir e a blindagem se consolidar, diremos que a institucionalidade falhou. Mas se vencermos sim, venceremos, abriremos uma nova era em que o poder será de quem realmente manda, o povo eleito. A decisão cabe a nós. Acompanhe ao vivo as sessões do Senado. Compartilhe com quem ainda duvida. Cobre dos seus representantes, nada será como antes. Esse vídeo pode estar encerrando, mas a guerra institucional está só começando.